Exatamente. Bom, a próxima pergunta, então, continuando na mesma atuada da questão da razão. Então, se a Ayn Rand defende o uso da razão, isso quer dizer que ela era contra as emoções? Essa também é uma acusação muito comum. Sim. Então, quando as pessoas trazem essa dicotomia entre razão e emoções, né, normalmente, e aí puxando, né, para outra questão do racionalismo, normalmente, racionalistas são pessoas que recusam as próprias emoções. Então, a pessoa, ela quer ser, entre aspas, estritamente lógica. Ela quer ser só racional. Ela só quer fazer deduções, né? E um exemplo muito bom disso acho que era o Spock, Spock, exatamente. aquele seriado. Que era a pessoa, ele não tinha emoções, então ele era perfeitamente racional, né? E isso é uma ideia muito comum na cultura que nós temos, mas eu acho que é uma ideia errada, porque cria uma dicotomia entre razão e emoção, onde nenhuma dicotomia existe. Então, qual é a questão entre... por que essa dicotomia, né, ela é trazida, ela é tratada na nossa cultura? Então, o que a Ayn Rand tem, o que ela pensa sobre isso é: o ser humano ele tem algum meio para sobreviver, né? Ele sobrevive de alguma forma. E, historicamente, só 2 candidatos vieram à tona. E esses 2 candidatos são a razão e a emoção. E quando nós falamos em emoção, historicamente, né, dentro da filosofia, a gente fala sobre intuição. Eu tive a ideia, eu sinto, eu tenho eu tenho a vibe, né, linguagem do século XXI, de uma vibe, eu tive a sensação, foi uma energia que eu senti na pessoa, e daí eu sabia que ela era, etc. Então, esses são os 2 candidatos para saber qual é o modo que o ser humano tem para obter conhecimento e, como conclusão, para depois usar esse conhecimento para sobreviver. Então, não existem outros 2 candidatos, né? Aí, se alguém tiver alguma sugestão, né, por favor, envie, porque 2.500 anos só vieram 2 candidatos até agora. Então, qual é que é o problema em eu dizer que eu tenho conhecimento através das minhas emoções? Então, vamos pensar. Eu consigo utilizar a minha raiva para conhecer a realidade. Como? Como é que a minha raiva passa a conhecer a realidade? Como é que a minha tristeza conhece a realidade? Agora, eu posso dizer, por exemplo, eu estou triste. E aí eu estou triste porque o meu cachorro morreu. E agora eu sinto essa tristeza. E eu sei que eu sinto essa tristeza. E isso me deixa muito... Né, a minha tristeza me deixa meio deprimido, eu não tenho vontade de fazer isso, aquilo, etc. Ok? Mas eu estou fazendo esse processamento da informação através da minha tristeza ou através da minha razão, através da minha mente? Ou seja, esta emoção é um dado da realidade que eu estou utilizando para processar o que está acontecendo no mundo e o que está acontecendo comigo internamente, né, fazendo uma introspecção, ou eu processo informação através da minha tristeza. Então, é importante entender que quando nós falamos sobre razão, nós estamos falando sobre um modo de processar a realidade, processar informações da realidade. E lembrando, eu faço parte da realidade. Então, as minhas emoções, o que eu sinto, o que eu estou experienciando, eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor de barriga, sei lá, eu cortei o braço, eu estou sangrando e eu tenho uma lesão, ou eu estou feliz, ou eu não sei como eu estou confuso, né? Todas essas experiências que o indivíduo tem, essas experiências fazem parte da realidade. E aí, voltando talvez um pouco a essa questão do racionalismo, fazendo um pouquinho um parênteses, existe uma grande dicotomia que Descartes traz, muitos racionalistas trazem, entre o mundo exterior, que é essa realidade que está aí para fora, e eu, como se houvesse essa dualidade. Então, muitas dessas questões entre razão e emoção, elas estão atreladas a essa linha de pensamento racionalista, que é muito contra. Para que eu possa ser uma melhor versão de mim, eu preciso empurrar as minhas emoções, elas são um impedimento à minha vida. E a Ayn Rand não tem essa perspectiva. A perspectiva que ela tem sobre emoções é que emoções são reações automáticas que o ser humano tem com base nos seus valores. Um exemplo clássico que ela dá é: imagina uma determinada pintura. Eu não lembro se esse é o exemplo dela ou do Nathaniel Branden, mas é num artigo que o Branden escreveu.
mas é um exemplo clássico dentro da literatura objetivista. Eu vejo imagina pessoas diferentes olhando a mesma pintura, ou o mesmo raio-x, se não me engano. E aí uma pessoa olha para o raio-x e ela é, sei lá, é o faxineiro do hospital. E ela vê aquele raio-x e aquilo não significa nada para ela. Outra pessoa olha e vamos dizer que é um médico e ele percebeu que o paciente dele está com câncer. E aí aquele paciente vai morrer, então ele se sente triste. Então o primeiro se sente indiferente, o segundo se sente muito triste porque o paciente dele vai morrer. Vamos dizer que um terceiro, ele olha para aquele raio-x e ele sente uma enorme felicidade, porque aquilo ali prova que a pesquisa que ele tem feito nos últimos 20 anos estava correta, e ele conseguiu fazer uma nova descoberta científica, né? Então, para a mesma coisa, para o mesmo objeto, indivíduos diferentes podem ter, né, certamente vão ter, reações emocionais completamente diferentes. E isso se dá com base nos valores que aquele indivíduo possui. Então, o indivíduo, ele não controla as reações emocionais que ele tem agora. Então, se determinada coisa me acontecesse, eu iria ter a reação emocional X com base nos valores que eu tenho hoje, nas coisas que eu acredito, nas coisas que eu dou valor, né, que me importam, digamos assim. Agora, num certo sentido, as minhas emoções elas são reações automáticas, e num outro sentido, eu controlo quais são os meus valores. Então, como consequência, eu controlo as reações emocionais que eu vou ter. Então, com base nas ideias que eu considero verdade, né, no que eu valorizo, eu consigo ter mais ou menos uma boa estimativa das reações emocionais que eu terei. Então, se um ente querido meu viesse a falecer de um dia para o outro, isso me deixaria muito triste, né? Agora, se pouco me importa todos os meus entes, de parentes e etc., e eles viessem a falecer, vamos supor, vamos dizer que eu tenho meus avós já morreram, então vamos dizer, o meu avô, eu gostava muito dele, e em determinado momento eu pensei, pô, se meu avô viesse a falecer, eu ficaria muito triste. Mas, entretanto, eu descobri que meu avô é um canalha, ele é uma pessoa super imoral, enfim, ele roubou dinheiro da minha família, etc, etc. E eu criei um distanciamento emocional dele. Eu pensei, pá, essa pessoa não é uma boa pessoa. E eu não falo com ele há 3 anos. E aí ele veio a morrer e eu recebi a notícia. Qual seria a minha reação emocional? Provavelmente uma coisa não tão triste. É porque eu teria um distanciamento, aquilo não seria mais um valor para mim. Então, recapitulando, toda essa discussão, essa dicotomia, que eu acho que é uma falsa dicotomia, entre razão e emoção, ela acontece porque estes são os dois candidatos para como o homem pode obter conhecimento. Destes dois candidatos, eu acho que apenas razão, que é através da lógica, o modo que eu processo informação, né, que eu coleto informações com base nos meus sentidos, e eu processo essa informação de forma que faça sentido, digamos assim, né, isso significa lógica em linguagem comum, né, faz sentido. Eu processo essa informação, com base nesse conhecimento, eu ajo e eu consigo, né, viver a minha vida. A outra possibilidade é com base no que eu sinto, intuições que eu tenho, nas minhas emoções. Então, a perspectiva que a Ayn Rand tem é que as emoções elas têm um papel fundamental na vida do homem, mas o papel das emoções não é em obter conhecimento. O papel das emoções é experienciar a vida, é uma parte crucial, é um fato da realidade que a natureza humana é da natureza humana ter emoções. Isso não é uma coisa que pode ser negado, é impossível negar emoções. O indivíduo que ele tenta empurrar essas emoções de lado, ele acaba sofrendo N consequências psicológicas, porque ele não se desenvolve psicologicamente, ele não se desenvolve bem, de forma saudável. Diz que uma coisa importante colocar e para ressaltar também é que o Rand dá muita importância às emoções dentro do que elas são, né? Dentro da função que elas têm. Elas não deixam de ser também um mecanismo de feedback sobre os teus valores. O próprio processo, por exemplo, de uma terapia, ele envolve justamente isso. Uma discussão racional sobre o que tu sente e, ao longo do tempo, você vai mudando esses sentimentos. O que você sentia antes, você não sente mais. Daqui a pouco, uma dor, uma frustração com uma relação familiar, com a sua esposa, enfim. Qualquer outro problema que
se não tratado, gera uma questão psicológica, né? Então, é justamente a emoção, ela indica, de certa forma, como você está calibrado, quais são os seus valores, como você funciona. E também como você está funcionando neste momento e o que você precisa, de certa forma, para funcionar melhor no futuro. Por exemplo, através de uma terapia, seja lá qual for. Então, essa seria a função da emoção. Mas ela Sim, não, é uma a espécie de emoção barulho. não vai te permitir, se tu chegar lá numa terapia e dizer assim, eu estou triste, a terapeuta não vai entender. Talvez tá, tudo bem, mas de onde vem essa tristeza? Aí esse processo de reflexão, ele ocorre no nível de razão e não no nível da emoção, que foi o que você comentou no início. É importante a gente colocar porque muitas pessoas se escondem atrás das emoções, né? E elas dizem assim, o mundo é assim, eu não consigo mudar. Eu sou assim, né? Eu faço coisas que são ilógicas e eu não vou mudar porque eu sou assim, né? E eu sofro porque eu sou assim, né? Aqui a gente não está falando de casos de desequilíbrios químicos, por exemplo, na depressão, em alguns casos, mas de modo geral, por exemplo, a depressão ela não é causada por desequilíbrios químicos, mas sim justamente por uma má gestão das emoções e da tua própria formação de valores. Então, Exatamente. essa realização, ela parece simples, mas ela é muito reveladora e libertadora para as pessoas se elas realmente se dispusessem a pensar de uma Sim, forma racional. parte desse problema acontece porque nós não somos ensinados a fazer introspecção. Não. Nós não somos ensinados a pensar sobre as nossas emoções. Então, normalmente, acaba sendo uma coisa que é negligenciada. E aquilo vai acumulando, né? Aquilo vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Em algum momento, aquilo estoura. E às vezes estoura em modos não óbvios. Então, o sujeito ele vai acumulando, sei lá, um certo rancor por alguma coisa e ele encontra, vamos dizer, no álcool, uma forma de contornar aquelas emoções não trabalhadas, né? Ou, enfim, o casal dissatisfeito e aí uma das pessoas acaba traindo o outro porque não conseguiu processar, não conseguiu entender por que já não sentia atração pela esposa ou pelo marido, ou por que já não tinha a mesma paixão, ou porque as coisas agora estavam diferentes, não se sentia da mesma forma, e acaba pensando, tá, isso é assim mesmo, é como tu estava dizendo, eu sou assim mesmo, então, o relacionamento é assim mesmo. Então, tá bom, então deixa eu ir aqui no outro lugar para dar uma contornada. E realmente, quem tiver essa oportunidade de assistir o nosso clipe aqui, pode fazer esse exercício, né? Dentro do seu contexto, da sua vida, e de fato, nem que for tirar 5 minutos para pensar nas suas emoções, em como você reage, nos seus valores. Com certeza vai ser um exercício muito válido. Vale a pena.